professora Madalena, professora de língua portuguesa, e nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Nossa aula de hoje é sobre nosso eixo trabalhado, leitura e produção textual. Conteúdo, tipo de frases. As habilidades, vamos lá. Diferenciar tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e nos padrões de entonação. Vamos nos aprofundar e vamos estudar mais sobre isso. Agora é hora de aprender um pouco sobre as frases. É hora de visualizar todos os tipos de frases que a gente tem. Né? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Observe. Salão, no música, todos para. Presta atenção aqui, gente. Salão, no música, todos para. Reflitam aí e percebam qual é a informação que eu estou passando para vocês. Dançarem no música. Todos para salão. Professora, isso está muito confuso, né? O que a senhora quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Por mais que eu tenha um conjunto de palavras e elas relacionadas na mesma linha, e se elas não passarem uma informação, guarde isso aí que eu estou dizendo para vocês. Conjunto de palavras na mesma linha, mas não me passa uma informação. Vamos seguir para cá novamente. Analisando as duas frases, podemos constatar que as palavras não estão corretamente ordenadas. O conjunto de palavras não transmite nenhuma informação. Vamos aqui. Percebam, o conjunto de palavras não transmite nenhuma informação. Vocês conseguiram absorver, entender alguma coisa? Eu passei alguma informação para vocês? Isso foi proposital, tá? Agora vamos ver qual era o meu propósito aqui. Novamente. Não começa por letra maiúscula. Ótimo, eu tenho que fazer essa observação também. Se eu inicio uma frase, eu tenho que usar letra maiúscula, ok? E tenho que pontuar também, porque a gente já aprendeu sobre sinal de pontuação. Não tem pontuação no final. Ou seja, isso não era frase, eu vou chamar de não frase. Para cá. O que é não frase? São vários conjuntos de palavras que não me passam informação. Pode ser só uma palavra solta e ela pode te passar uma informação. Mas às vezes acontece esse embaralhado aí. Não passou informação nenhuma. Agora a gente vai ver de uma outra forma, quando essas palavras se organizam de forma coerente, ou seja, nos passando uma informação. Vem aqui comigo e vamos ver. Observe, música no salão para todos. Olha só, a gente organizou aquela frase, ó. Música no salão para todos. Música no salão para todos dançarem. Eu quero que vocês observem a primeira frase. Música no salão para todos, ok? Eu vou lembrar eu dei umas dicas numa aula anterior com vocês e eu gostaria que vocês lembrassem dela. Verbo dá ideia de ação. Ação, o que é ação, professora? Correr, andar, pensar, né? E outro, dá ideia de fenômeno da natureza. O chover, o que mais que a gente pode falar? Trovejar, relampejar, tudo isso são verbos. E também dá ideia de estado. O que é ideia de estado, professora? Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer. Por que eu estou falando de verbo agora? Porque eu quero que vocês lembrem que tem frases que passam informações, mas elas não vêm com verbos. Verbos, foi isso que eu acabei de dizer, da ideia como é que se diz? De
Ação, fenômeno da natureza e estado. Por isso que eu quero que vocês tenham. A gente vai identificar se as frases vêm com verbo. E se elas vêm sem verbos, não quer dizer que elas não sejam frases. Elas são frases. Elas só não são frases quando elas estiverem com aquelas construções no começo que eu passei para vocês bem confusa, que não passa nenhuma informação. E aí, ó, não são frases mesmo não. Mas essas duas que a gente vai ver agora, que a gente vai conversar mais sobre elas, elas são. Música no salão para todos. O que eu quero? Que vocês saibam que tem música no salão, que todo mundo vai ouvir a música, ok? Tá passando informação? Tá. Logo, ela não tem verbo. Olha aqui, ó. Tem alguma palavra que dá ideia de ação, fenômeno da natureza, estado? Não. Ela não tem verbo. Vamos para a segunda. Música no salão para todos dançarem. Quando eu falo a palavra dançarem, vocês nos lembram de pessoas dançando? Não é uma ação? Então, essa aqui, ó, é com verbo. Passa informação, professora? Passa informação. É diferente das primeiras. Vamos seguir. Analisando as duas frases, podemos constatar que as palavras estão ordenadas corretamente. Ok, sim, está dando uma relação, está dando sentido. O conjunto de palavras comunica uma informação? Sim, comunica sim, a gente percebeu isso. O conjunto de palavras inicia com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. E aí, vocês perceberam todos esses detalhes nas segundas questões, nas segundas frases? Perceberam? Vamos passar aqui. O que é frase então, professora? Frase é cada uma das unidades da fala que expressa uma ideia, uma emoção, uma ordem e um apelo, enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece uma comunicação. Se eu falo palavras aleatórias, palavras de todo jeito, palavras aleatórias, eu vou me comunicar com alguém? Não. Eu vou passar uma informação? Não. Aí eu pergunto, é uma frase? Não é. Tem uma construção lógica? O que é uma construção lógica? Uma construção que faz sentido para o meu colega que está me ouvindo? Ou seja, eu sou o emissor, eu emito a informação, eu falo coisas desordenadas, que nem aquela primeira frase. E aí, eu estou passando uma informação? Eu estou conseguindo me comunicar? Não. Então, logo não é frase. Vamos para cá de novo. Frase nominal e frase verbal. Eu quero aprender sobre frase nominal e verbal. Falei um pouco da frase verbal, que ela vem inserida por verbo. Música no salão para todos. Aqui, ó, percebam. Tem verbo? Refletem aí, porque eu já dei as dicas. Genial essa ideia. Exemplo 2. Tem verbo? Passa informação? Dá alguma dica para vocês do que está se tratando? Está desordenado? Olha só, começa por letra maiúscula, tem os pontos, né? Começa por letra maiúscula, tem o final numa pontuação, todas essas especificidades de uma frase. Passa a informação, tem sentido lógico, começa com letra maiúscula, tem a pontuação. Terceiro, música no salão para todos dançarem. Olha só, eu fiz questão de colocar aqui o verbo de uma outra coisinha, para vocês perceberem a ação, que tem frases, a 1 e a 2 é sem verbo, ela é nominal. A 3 e a 4 tem verbo, ela é verbal. Observando as frases, percebemos que a frase 1 e 2 são organizadas a partir de verbo e a frase 1 e 2. Aí está aqui o exemplo. Ela não vem relacionadas com verbo. Música no salão para todos. Genial essa ideia. Agora vamos para as que têm verbo. Observe as frases e percebemos que as frases 3 e 4 são organizadas a partir de verbo. Terceiro, música no salão para todos dançarem. Olha só aqui a presença do verbo. Outro aqui, ó, tem.
Você sempre tem ideias geniais. Novamente, a presença do verbo. Então, são as frases verbais. Vamos seguir. Tipos de frase. Além de ter as frases nominais e verbais, né? Além de termos as frases nominais e verbais, a gente tem o tipo da frase. Às vezes ela pode ser uma frase exclamativa, ela pode ser uma pergunta. Ela só pode ser uma frase de ordem, eu estou mandando, então eu quero que vocês estudem hoje sobre tipo de frases. Eu estou dando uma ordem. Ah, professora, o que eu tenho que usar? Começar por letra maiúscula e usar um sinal de pontuação. Aí vocês escolhem qual é o sinal de pontuação que vocês usarem. Ah, professora, eu posso usar interrogação? Não, eu não estou fazendo uma pergunta. Eu estou dando uma ordem. Aí a gente vai aprender agora quais são os sinais que nós vamos utilizar para fazer isso. Vamos para cá que hoje tem muita coisa para aprender. Nós temos vários tipos de frase. Eu tenho a frase interrogativa, que eu vou usar. Professor, eu uso qual sinal de pontuação? Eu uso a interrogação, o ponto de interrogação, para perguntar. Qual é a intenção, né? Eu tenho uma frase declarativa. Qual é o sinal de pontuação que eu uso? Eu uso o ponto final, ou ponto, que a gente pode chamá-lo de ponto também, para informar, opinar, definir e relatar. Eu uso todos, né, o pontinho final nessas frases aqui. Vamos seguir. A frase exclamativa. Ah, professora, qual é o sinal? Pontuação, ponto de exclamação. Exprimir um sentimento. Surpresa, admiração, alegria, hesitação, felicidade, para dar um boom ali no nosso texto. Sabias que os sinais de pontuação, eles dão um boom no texto? Ah, professor, o que é boom no texto? É aquelas entonações que a gente coloca a leitura bem mais alta, com aquele vigor todo. A imperativa, lembra a história da ordem que eu falei para vocês? A gente pode usar esses dois aqui, tá bom? Dar uma ordem ou fazer um pedido. Pode usar esses dois aqui. Vamos seguir. Vamos lá. Frases interrogativas. Exemplo. O que aconteceu? Para perguntar. Olha quem eu uso. Está calor? Para perguntar. Novamente o nosso amiguinho aqui, que é a interrogação. Vamos seguir. Frases declarativas. O telejornal começou à tarde. Não esqueçam de todos esses detalhes. Letra maiúscula, olha aqui o pontinho, ele bem aqui, né? O ponto. É muito importante estar bem vestido, ou seja, opinar. Frases declarativas. Alguns sites não noticiaram o evento. Letra maiúscula, o pontinho aqui. Ok? Para definir. Está chovendo. Para quê? Para relatar. Vou repetir sim. Letra maiúscula, o pontinho aqui, para ninguém esquecer dessa relação. Letra maiúscula, tem sentido, passa informação. Essa só é frase se tiver esse conjunto de informações aí. Frases exclamativas. Que linda camisa! Olha só. Eu li, que linda camisa. Não, eu li, que linda camisa. Admiração. Que notícia boa. Olha só. Surpresa, olha quem aparece. Sinal, né? O ponto de exclamação. Observaram aí a diferença? Até no modo de ler, eu tenho que ler esse pontinho aqui, gente. Eu não posso ler, que linda camisa. Eu tenho que ler com mais êxito. Que linda camisa. Afinal de contas, é uma admiração. Eu tenho que ler como surpresa de fato. Né? Que notícia boa. Vocês fazem isso no dia a dia de vocês, gente. Na hora que vocês falam. Frases imperativas. Devolva os livros à biblioteca. É uma ordem. Olha aqui, né? Nosso amigo pontinho, a letrinha maiúscula no início. Não deixe de fazer os exercícios. Estou dando um conselho, mas eu estou usando, ó, a exclamação, que não é só para surpresa. A gente percebeu aí que a gente pode usar de uma outra forma. Agora a gente vai fazer uma leitura
para a gente memorizar tudo isso aqui, ok? Vamos lá? Olha, quem lembra da Sara? Vamos lá. Vamos ler um trecho do livro Os Cabelos de Sara. Quem lembra da Sara? Né? Olha só o autor, Gisele Gama de Andrade. Vamos para cá que eu quero conversar com vocês. Vocês lembram da Sara? Quem é Sara, professora? A gente teve uma parte desse texto, desse livro, na nossa aula de textos narrativos. Eu sempre vou me remeter às outras aulas, porque eu quero que vocês memorizem. Ah, professora, o que é texto narrativo? Texto narrativo é contar a história, falar sobre ela, ter personagens, ter enredo. O que é enredo? É o lance todinho que acontece. É lance, professora. É aquela estrutura toda da história. Aquela fofoquinha que vocês contam também é uma narrativa, mas a gente não vai ser até isso. Eu só quero lembrar vocês que a gente já iniciou essa história da Sara. Vocês lembram que ela brigou na escola? Sara, malvada, brigou na escola? Não, ela não é malvada. Lembram que começaram a falar do cabelinho dela, algumas coisas que ela não gostou e ela ficou triste e ela foi se defender. E aí ela foi parar na coordenação, aí a mãe dela veio e tal. Agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Os cabelos de Sara. Então eu sou feia? Perguntou Sara. A coordenadora da escola respondeu: nenhuma criança é feia, Sara. Uns são brancos, outros negros, outros mulatos. Há traços asiáticos e também há crianças gordas e magras. Umas falam muito, outras pouco. Algumas são mais altas, outras mais baixas. Umas usam óculos e outras não. Algumas têm necessidades especiais, mas todas são crianças maravilhosas, únicas. Ser igual não tem a menor graça. Sara parou de chorar. Então, o meu cabelo não é ruim? Não, a mãe respondeu. Claro que não. Seus cabelos são característicos da raça negra. Orgulhe-se de tudo de você. Sara sorriu. Mãe, você pode falar isso para os meus colegas? A coordenadora interveio. Não precisa, Sara. Eu e você vamos juntas. Esse é um trecho do que a gente já teve essa leitura aí numa outra aula. E eu gostaria que vocês observassem, preste atenção aqui no que eu vou falar, na hora que a gente está lendo. Em momento algum, quando eu leio, eu não faço aquelas entonações, eu quero que vocês percebam isso. Agora a gente vai exercitar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Leia o diálogo. Quantos anos você tem, Bia? 10. No diálogo apresentado, a palavra 10, que é um numeral, pode-se dizer que é uma frase? Justifique sua resposta. O que é justifique sua resposta, professora? Eu quero que vocês respondam se é uma frase e, se for, eu quero que vocês digam por que é uma frase. Não basta dizer que é, tem que dizer o porquê. Por que a senhora quer saber o porquê, professora? Porque a gente aprendeu isso hoje e logo a gente sabe dizer o porquê. Segundo, ordene e pontue corretamente as palavras. Late não que morde cachorro. E aí, lembra aquela relação que a gente fez? Tem alguma informação dada aqui, gente? Sim ou não? Tem alguma informação dada? Pensem bem, tem ou não? B, é Brasil capital do qual há. E aí? Que confusão, hein? Não é verdade? Ó, é Brasil capital do A. Eu quero que vocês façam o quê? O que vocês vão fazer?
Ordene. O que é ordenar? Organizar de uma forma lógica que tenha sentido, que passe uma informação. Aqui eu quero uma interrogativa. Lembre-se, gente, eu quero inicie com letra maiúscula, ok? Tenha que iniciar. Termine com o sinal de pontuação. Olha aqui a declarativa. A mesma orientação que eu dou para a letra A, a mesma coisa a letra B. Escrevam as frases abaixo relacionando-se ao tipo de frase. Ou seja, vocês vão frase: eu e você vamos juntas. Há crianças gordas e magras. Claro que não. Então eu sou feia. Todas essas frases vocês vão fazer o quê? Vão relacionar ao tipo de frase. Quais são os tipos? Lembra que a gente falou sobre eles? Exclamativa. O que mais? Interrogativa. Declarativa. Enfim, lembrem-se aí. Aí vamos lá, tipos de frase: interrogativa, declarativa, exclamativa e imperativa. Vocês vão pegar aquelas frases e vão organizá-las aqui, ok? Entenderam? Eu vou organizar aquelas frases, eu vou ler, vou verificar o sinal de pontuação, vou verificar a relação, se ela tem uma relação de uma declaração, uma exclamação. Vamos ver se ela é uma ordem. Todas essas dicas a gente já deu no decorrer da aula.
Agora é hora de fazer as referências da aula e saber se eu me ative, se eu prestei atenção, se eu consegui aplicar. Eu que eu digo são vocês, porque a minha parte eu já fiz, eu expliquei aqui. Aí eu quero saber se vocês realmente perceberam todas as dicas da aula, todas as informações que foram passadas. A gente vai para o diálogo agora e vocês vão me dizer se nesse diálogo tem uma relação de frase, se tem uma informação ou se não tem. Vamos aqui. Aqui, leia o diálogo. Quantos anos você tem, Bia? 10. A palavrinha 10. Vamos lá. No diálogo apresentado, a palavra 10. Só essa palavra, tá bom, gente? É essa que eu quero que vocês foquem. Que é um numeral, pode-se dizer que é uma frase? Lembra? Vamos nos remeter aqui. O que é frase? A frase é justamente aquelas expressões que nos passam sentido, que nos dão ideias, que passam informação, enfim. Vamos ver se vocês conseguiram. No diálogo acima, a palavra 10 é um numeral, a gente já falou, né? Aí qual é a resposta? Olha aqui. É a palavra 10 que é um numeral, pode-se dizer que é uma frase? E aí, é uma frase? Vamos voltar aqui, eu quero que vocês me ouçam agora. Presta atenção no que eu vou falar. Quero falar diretamente com vocês. Então, vamos lá. Quando eu uso a palavra 10, se eu tirasse a palavra 10 de dentro desse contexto, o que é contexto, professora? A gente não usou um quadrinho, botou garotinho e uma mocinha conversando. Aí a gente fez os balõezinhos de fala, onde a gente percebe que eu tenho uma leitura de linguagem verbal e não verbal. Como assim, professora? A gente já teve essa aula. Eu tenho duas pessoas e aqueles balãozinhos de fala. Então, eu tenho que ler a imagem. Isso é o contexto. O meu contexto é duas crianças conversando, uma delas pergunta a idade do outro. E ela responde 10. 10 nesse contexto, ou seja, nesse quadrinho, no personagem, na relação que o personagem conversa, a palavra 10 ela tem contexto, ela tem sentido sim, ok? Se ela tem sentido, logo ela é o quê? Uma frase. Eu gostaria que vocês fizessem da forma assim, ó. Sim, professora, é uma frase. E justificasse. Vamos para cá para a gente ler a justificativa, tá bom? Sim, é uma frase, pois passa uma informação. É isso, ó. Passa uma informação de sentido completo, com base no contexto que está inserida. Conversei com vocês o que é contexto, falei das imagens, da relação do quadrinho, por isso que ela é uma frase. Se ela tivesse solta sem um contexto, era complicado ser uma frase. Ordene e pontue, vocês vão fazer duas ações aqui, ó. Ordenar, ou seja, colocar em ordem e pontuar corretamente as palavras. Letra A. Late, não que morde. Eu quero que vocês transformem numa declarativa sem esquecer o sinal de pontuação. Vamos lá, letra B. É Brasil capital do A. Do qual A? Interrogativa. Vamos ver qual é a resposta. A. Late, não que morde. Todo mundo acertou? Todo mundo conseguiu organizar da forma correta? E aí? Quero saber, hein? Sim ou não? Olha só como é que fica. Cachorro que late não morde. Todo mundo conseguiu fazer dessa forma? Sim ou não? Ah, professora, eu errei. Não. Essa forma que vocês fizeram, teve sentido lógico? Teve? Sim ou não? Passou a informação? Tudo isso tem que ser visto. Aí, agora, corrijam aí e façam da forma correta para quem realmente se equivocou. B. É Brasil capital do qual? Eu queria que vocês fizessem uma frase interrogativa, logo uma pergunta. Qual é a capital do Brasil? Ok? Ó, letra maiúscula, o sinal de pontuação, ninguém deve ter esquecido, eu espero. Escreva as frases abaixo, relacionando-as ao tipo de frase. Vocês teriam que ler essas frases, todas elas, fizessem uma análise. Uma análise e uma relação com o que a gente aprendeu hoje. Eu e você vamos juntas.
Há crianças gordas e magras. Claro que não. Então, eu sou feia. Percebe, ó? Ok? Todo sinal de pontuação, ele me dá uma dica. Ele já me diz mais ou menos. Quando eu uso exclamação, eu uso surpresa, admiração, mas eu também uso em frases declarativas. Já estou falando demais, vamos seguir aqui. Tipos de frases. Interrogativa, vocês vão pegar as frases de lá e colocaram aqui. Vamos verificar se vocês acertaram. E aí? Interrogativa. Então, eu sou feia? Esse aqui, ó, ele dá a dica de cara pra gente que é uma pergunta, não é verdade? A declarativa. Há crianças gordas e magras. Todas essas frases, elas foram tiradas do texto, tá bom? Exclamativa. Claro que não. Olha aqui o sinal de pontuação. Imperativa. Eu e você vamos juntas. A imperativa também pode usar o sinal de exclamação, ok? E como eu posso usar o pontinho também, tá bom? Só para lembrá-los. Porque geralmente a gente relaciona ela só com uma frase interrogativa, só com uma frase exclamativa. Mas ela não, ela também é como frase não somente exclamativa, eu uso o sinal de pontuação, como em frases imperativas também, tá bom? Não deixem de lembrar disso. As frases classificam em nominal e verbal. Ou seja, frase nominal é a frase construída sem verbos, ok? Vou colocar aqui para vocês verem. Sem verbo. Frase nominal é a frase construída sem verbo. Mesmo sendo construída sem verbo, não quer dizer que ela não tenha sentido, que ela não passe informação. Exemplo, trabalho digno desse feirante. Ou seja, procurei aqui, vocês estão vendo algum verbo? Sim ou não? Não. Trabalho digno desse feirante, mas tem informação. Eu estou dizendo que existe uma pessoa que trabalha na feira que tem um trabalho digno. A informação foi passada. As frases classificam em verbal, é a frase construída com verbo. E o exemplo, deixe os bens ao meu tio. Olha só o verbo aqui, ó, o verbo deixar. Também passou a informação, só que eu usei o verbo nessa frase aqui. Tipos de frase, eu tenho frases declarativa, olha aqui, eu posso usar o pontinho, interrogativa, a interrogação, é claro, exclamativa, que eu posso usar naquelas frases que eu posso ser uma ordem, enfim, que a gente pode usar de diversas formas. Imperativa, eu posso usar esses dois sinais de pontuações aqui, a gente já observou tudo isso na aula de hoje. Eu creio que vocês daqui para frente, vocês vão começar a pontuar as frases, não vão mais esquecer da letra maiúscula, não vão mais esquecer das leituras, que esses pontinhos, principalmente esse aqui, principalmente esses dois, eles nos dão uma entonação, ou seja, uma forma, uma alteração na hora da nossa leitura, da nossa fala, ok? Então, nossa aula de hoje já está finalizando. E eu quero sempre deixar um recado na nossa aula para que a gente mantenha nosso ritmo de estudo. Aí a gente mantém o ritmo aqui nas nossas aulas, dando nossas aulas, tentando fazer cada vez mais que as aulas fiquem mais dinâmicas, para que vocês não se desmotivem diante do processo. Como eu sempre digo, nós estamos vivendo um momento diferente. E aí a gente aprende a estudar diferente, eu aprendo a ensinar diferente. Eu jamais imaginaria que eu estaria dando aula pela televisão, sendo que não tem necessidade. Agora é uma necessidade. Então, a minha necessidade de ensinar vocês agora é pela televisão. E a sua necessidade, seu compromisso é de estar aqui e tentar assistir todas as aulas. E caso perca uma, retomem ela. Peça para alguém pegar no site, no link, e lá onde vocês vão encontrar as atividades também, e junto ao professor.
Papai e mamãe, se puder reforçar tudo isso, ótimo. Se não puder, eu como aluno tenho o meu compromisso. E eu quero compromisso com vocês todas as minhas aulas. Aguardo vocês para a próxima. Um grande abraço.